Você está dando razões para essa pessoa entender o porquê que você crê. Então, o ponto que nós precisamos descansar aqui é na soberania de Deus. Esse é o primeiro ponto. Você não vai converter ninguém. A conversão é um ato sobrenatural da pessoa de Deus, do Espírito Santo. Então, nós não temos a obrigação de converter ninguém. Agora, nós temos a obrigação, sim, de usar argumentos sólidos e firmes, coerentes. É isso que Pedro diz. Esteja preparado para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Eu conversava aqui no intervalo com umas jovens, e dizia exatamente isso. Por exemplo, você crê que Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia? Ressuscitou fisicamente? Quem crê nisso aqui? Eu vou dar uma de ateu agora, por favor, não se escandalize comigo não, tá? Quem crê que Jesus ressuscitou ao terceiro dia? Por favor, levanta a mão. Antes de ser ateu, deixa eu dizer logo uma coisa aqui. Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10. Crer na ressurreição física de Cristo é um pressuposto para a sua salvação. Quem não crê que Jesus Cristo ressuscitou fisicamente ainda não foi salvo. Leia Romanos 10 e 9. Tá? Porque com o coração se crê para a justiça. Se creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Vamos continuar. Agora eu vou dar uma de ateu aqui com vocês. Você crê que Jesus ressuscitou? Por quê? Por quê? Porque há provas. Quais são as provas que Jesus ressuscitou? Você viu Jesus ressuscitar e ele apareceu para você? Pode falar. Pode, Adilson. Tipo, posso? Eu vou dar uma de ateu aqui agora, viu? Não Pode. se escandalize comigo, não. Vai, Calel. Às vezes eu estou dando aula de apologética, aí eu divido a turma, né? E deixo os grupos. Vocês vão evangelizar um muçulmano, vocês vão evangelizar um ateu, vocês vão evangelizar o espírita. E aí eu chego na sala de aula como muçulmano, como ateu, como espírita. Aí o pessoal vai ter que evangelizar. Então vamos lá, eu sou ateu agora, tá? Vamos lá. O meu melhor argumento para essa questão, desculpa que eu estou meio rouco, é assim: se Paulo, que era perseguidor, que era aquele que viveu sua juventude para perseguir os cristãos, depois se converte, não só se converte, mas escreve metade do Novo Testamento, defendendo veementemente a ressurreição, então isso aí tem que ser verdade. Se ele conseguiu crer, eu consigo crer também. Então, é o meu argumento. Esse é um argumento muito forte, né? Aí você trabalha melhor o argumento, né? E é um argumento muito forte. O que é que faria alguém que saiu da sua casa e tinha toda uma vida dedicada a perseguir cristãos e saiu da sua casa, viajou? Eu vou dar um exemplo aqui para ilustrar isso. Eu sou um pastor. O pessoal lá em Campina Grande me conhece. O pessoal da igreja me conhece. O pessoal sabe o tom da minha pregação, que nem sempre é suave, né? Eu sou reformado, né? Aí eu saí de Campina Grande para vir para João Pessoa dar uma palestra sobre fé e ciência com um irmão da minha igreja, o irmão Alessio. E quando eu chego em Campina Grande, eu agora sou um espírita. Espera aí, o que foi que aconteceu com Robson no meio do caminho? Deve ter acontecido algo aí muito forte para mudá-lo completamente assim. O argumento é inverso. Paulo era um judeu que perseguia cristãos, sai da sua casa, faz uma viagem, está indo para um lugar aprender crente. Quando chega no lugar, ele chega convertido, é um crente agora. Então esse é um argumento muito forte, né? Gente, deixa eu dizer só isso aqui para a gente ir para a próxima pergunta. Pode ficar à vontade, pastor. A ressurreição física de Jesus Cristo é um fato histórico.
e é o fato histórico mais bem documentado na história da humanidade. Não existe nenhum fato histórico mais bem documentado do que a ressurreição de Cristo. Tá, você pega o livro de Josh McDowell, Evidências que Exigem um Veredito, né? E tem outro livrozinho dele antigo que fala sobre a ressurreição de Cristo. É evidência do começo ao fim, fatos históricos comprovados. Tá? A nossa fé, aqui é que entra a comprovação da fé, a defesa da fé. Você não precisa voltar numa máquina do tempo há 2000 anos atrás e ver Cristo saindo da tumba para você crer que Ele ressuscitou. Fé é você acreditar no que não vê. Mas a sua fé está alicerçada em fatos. Lembra de Hebreus 11? Então você tem que conhecer esses fatos. Não, os fatos, eles não servem para fazer você crer, mas eles servem para fortalecer a crença que você já tem. A sua crença, a sua fé foi um presente dado por Deus. Isso é um ato miraculoso. E você precisa solidificar, amadurecer a sua fé para poder apresentar para as outras pessoas o porquê que você tem razão. Por que sua fé é racional, é lógica? Por que sua fé está certa? E a dele que é contrário, não. Mais uma pergunta. Como o pensamento greco-romano influencia a separação entre a fé e a ciência? Quais os legados, bons ou maus, deixados por tal corrente filosófica? Olha só, na verdade a filosofia não é romana, a filosofia é grega. A cultura romana que absorveu o pensamento grego, né? Então, isso foi o motivo da perseguição dos romanos contra os cristãos, porque eles quebraram dois protocolos da lei romana: a Pax Romana, que era a paz social, e a Pax Deorum, que era a paz da divindade romana. Os cristãos, os romanos diziam assim: só existe Deus, César é Deus. E eles respeitavam todo o panteão grego, toda a divindade grega. Aos cristãos chegam e dizem: não, César não é Deus coisa nenhuma. E esses deuses romanos aí, deuses gregos, também não são deuses coisa nenhuma. Só tem um único Deus que se fez carne e habitou entre nós, Jesus Cristo. Isso foi uma ameaça Pax Deorum romana. Isso gerou um problema religioso entre os romanos. E agora vem um problema também, um problema político, que era a Pax Romana. Porque você teria que respeitar as leis romanas que incluíam o ecumenismo. E os cristãos não se submeteram a isso, então se tornaram uma ameaça. A ideia de uma filosofia grega e de um hábito, um costume romano, eles permeiam a nossa sociedade até hoje. As nossas leis, o nosso conjunto de leis está alicerçado na lei romana. Por isso que os termos que nós usamos normalmente nas leis são termos latinos, né? E a filosofia que nós utilizamos aqui basicamente é a filosofia grega. Existem outros ramos de filosofia além da filosofia grega, mas a que nós utilizamos aqui é a filosofia grega. Quais os benefícios e os malefícios disso? Bom, nós voltamos mais uma vez à questão da cosmovisão. Quais são as lentes que você está utilizando? Porque se você lê os textos do apóstolo Paulo no Novo Testamento, você percebe o apóstolo Paulo utilizando a filosofia em abundância nos seus discursos. Paulo discutiu lá com os estoicos, com os epicureus, utilizando filosofia. Paulo ia lá durante a semana, está em Atos capítulo 16, 17 e 18. Durante a semana, Paulo ia para as praças da cidade para fazer discursos onde os filósofos estavam discursando. Então, você pergunta: quais as influências positivas e negativas da filosofia para a nossa sociedade hoje? Depende da lente que você está utilizando. Você pode utilizar a filosofia grega para o bem. O método de pensamento, de desenvolvimento filosófico, ele pode ser muito bem aproveitado, se você fizer isso da maneira correta. Quem já ouviu falar num filósofo aqui chamado... Eita, me faltou o nome dele agora.
Eu ia falar Alistair McGrath. Alistair McGrath é teólogo. Bom, eu vou lembrar o nome dele e vou falar daqui a pouco. Essa onisciência não me permite, não cabe a mim. Bom, eu vou falar o nome dele daqui a pouco. É um filósofo americano que tem se destacado muito hoje fazendo a defesa da fé, utilizando filosofia. Jonas Madureira. Isso mesmo, William Lane Craig. Isso mesmo. Né? É que a gente está numa corrente de pensamento assim, né? Filosófica, intuitiva. William Lane Craig, ele tem excelentes livros, tem muitos vídeos dele aí no YouTube. Aquele homem, ele utiliza o quê? Filosofia para defender a fé. Né? Nós temos um preconceito muito grande com a filosofia dentro da igreja também. Por quê? Era o que nós falávamos no nosso primeiro tempo aqui hoje. Como a igreja passou a enxergar a academia com maus olhos, né? E a universidade passou a enxergar a igreja com maus olhos, nós saímos das universidades e a cátedra foi ocupada por ateus. É por isso que a gente encontra tanto professor ateu hoje dentro da universidade, porque a igreja foi negligente. Quem já ouviu falar aqui num filósofo brasileiro, pastor de uma igreja batista, editor da editora Vida Nova, chamado Jonas Madureira? Mas que Deus abençoe aquele homem. Como eu amo o Jonas. Né? O homem fez curso de filosofia, fez mestrado em filosofia, foi fazer doutorado em filosofia na Alemanha. É um pastor crente, defensor da fé, editor de uma das principais editoras do Brasil. E ele usa a filosofia como uma ferramenta benéfica para propagar a fé, para apresentar a razão da esperança que há em nós. Então, se você me perguntar, você vê a filosofia com maus olhos? Não. Agora, eu vejo o mau uso da filosofia, o que é outra coisa totalmente diferente. A ciência confirma eventos bíblicos, como a Arca de Noé, o Mar Vermelho abrindo, e como a Bíblia trata a questão como os dinossauros, por exemplo. Agora vem pergunta com força. Porque quando fala de dinossauro é uma coisa impressionante. Né? Os dinossauros são dois termos gregos, né? Que significa o lagarto, né? Temível, né? É o que significa a palavra dinossauro. E eu deixei uns PowerPoints preparados ali, né? Tem um PowerPoint que eu deixei aí, irmão, acho que você procura aí no meio desses muitos, então é Dinossauros e os Homens. Se puder projetá-lo, por favor, porque à medida que eu for explicando, né, você pode ir passando. Como é que a Bíblia fala sobre dinossauros? Antes de você projetar, deixa eu explicar e depois você coloca a imagem, ok? Em primeiro lugar, a Bíblia fala sobre dinossauros? Sim, fala sobre dinossauros, sem nenhum problema. Né? Os dinossauros, né, via de regra, eram répteis, e lá em Gênesis diz que Deus criou todos os répteis da terra. Qual é o problema? Nós temos um preconceito muito grande também dentro da igreja com dinossauros. Quando fala de dinossauro, né, deixa o bichinho entrar, ele não faz mal não. Quando se fala de dinossauro, a primeira coisa que nós fazemos é associar a figura do dinossauro ao pensamento evolucionista. Por favor, entenda, dinossauros eram animais como outros quaisquer que foram criados por Deus, ponto final. Segundo alguns pesquisadores, o que diferenciava os dinossauros do restante dos animais é que os dinossauros parece que eles não tinham um teto, um limite para o seu crescimento. Eles cresciam indefinidamente. Enquanto estavam vivos, estavam crescendo. Né? Aí você vê o Tiranossauro Rex, o Brachiosauro, o Estegossauro. Bom, tem uma infinidade aí. A cada ano que passa, estão descobrindo aí dezenas de novas espécies, de novas raças de dinossauros. Então, primeiro ponto, não tem nenhum problema com dinossauro. A Bíblia fala sobre eles.
Fala inclusive no livro de Jó, capítulos 40 e 41. Né? Se você tem a sua Bíblia aí revista e atualizada, provavelmente... Podes tu com o anzol pescar o Leviatã? Exatamente. A palavra Leviatã... Monstro marinho, né? Exatamente, o monstro marinho. O Leviatã, ele é apresentado em algumas traduções como hipopótamo. Em algumas Bíblias trazem o termo hipopótamo. Só que quando você pega a descrição física que é apresentada no livro de Jó, eu acho que é o Leviatã é capítulo 41. 41. Não é isso? Tá, pronto, a cabeça ainda não está me falhando, não. Você pega o capítulo 41 do livro de Jó. Quando você pega as descrições físicas desse animal, está muito claro que não é um hipopótamo. Está escrito lá que é um animal que tem uma cauda muito grande e compara até com uma árvore. O hipopótamo é um animal que tem a cauda curta. Né? É um animal, algumas traduções dizem que é o crocodilo. Eu acho que na tua Bíblia está escrito aí crocodilo, né? Olha só, a minha família, a família do meu pai, hoje mais não, tá? Mas no passado, quando eu era criança, é família de caçador e pescador. E nós viajamos várias vezes para o Piauí, para o Maranhão, para caçar jacaré lá. Você é do Amazonas, você conhece lá o jacaré do Papo Amarelo, né? Pastor, eu não conheço. Eu só nasci no Amazonas. Ok. Fui algumas vezes, mas tá. Em fotos. O peito do jacaré, o ventre do jacaré e do crocodilo também, ele é lisinho. Ele não tem escamas como as suas costas. Mas esse animal descrito em Jó capítulo 41, ele tem escamas no seu ventre. Não é um jacaré. Outra coisa, a estatura desse animal é um animal muito grande. Veja quando os rios eles transbordam, não tem nenhum problema para esse animal, de tão grande que ele é. Né? E aí vem uma descrição bem interessante, porque diz que da sua boca saem labaredas de fogo. Opa! Peraí, o negócio aqui está parecendo mais com um dragão, né, da mitologia. Não é isso? Foi descoberto um dinossauro. E fizeram pesquisas aí, estudando o seu crânio. E foi descoberto que na estrutura interna do crânio desse dinossauro, ele possuía 2 compartimentos para a produção de 2 tipos de gases, que até hoje não se sabe quais eram esses gases. Mas tem um besouro que se conhece muito bem hoje, chama besouro bombardeiro, que esse besouro também tem no seu ventre 2 bolsas que produzem gás. E esses gases, né? Assassinar o português é terrível. Nesses gases, eles se misturam e quando entram em contato com a atmosfera, eles inflamam. E esse besouro, ele tem uma cápsula no seu ventre que funciona como um canhão. Então ele aponta essa cápsula para o inimigo e ele ejeta esses gases misturados e produz uma queimadura no animal. Por isso que é chamado de besouro bombardeiro. É um besouro que cospe por trás, né? Que cospe fogo. Né? Existem muitas descrições históricas desse animal aí que Jó fala no capítulo 41. Eu queria que você fosse passando agora, por favor, as projeções. Eu queria mostrar algumas coisas. Isso aqui são algumas pinturas rupestres que foram encontrados lá no Colorado, nos Estados Unidos. Pode ir passando, por favor. Dr. Peyton escreveu um livro muito famoso e ele mostra lá nas cavernas e no cânion do Grand Canyon. Ele tem um livro que foi publicado sobre isso. Tá? Ele é um paleontólogo e ele mostra nas pinturas rupestres, nas paredes da caverna, animais que os habitantes daquela região desenhavam. Quer dizer, eram animais que coabitavam, que conviviam com eles ali naquele local. Então você vê a descrição de homens, você vê a descrição ali de veados, de cavalos e de um animal que faz lembrar um triceratops. Pode passar a próxima, por favor. Também lá no Grand Canyon, aqui o Dr. Charles Gilmore, em 1924, tirou a foto dessa gravura de um animal, dessa pintura de um animal, e ele diz o seguinte no seu livro: alguns homens pré-históricos fizeram uma pictografia de um dinossauro nos muros desse cânion.
E essa aqui não é a única gravura de animais que fazem lembrar dinossauros naquele local. Vamos passar ainda, tem umas coisas mais interessantes ainda para nós vermos. Vai passando a próxima aí, por favor. Pronto. Vamos começar a falar agora desses fragmentos de cerâmica que foram encontrados lá no Peru e alguns também no México. Esse aqui foi especificamente no deserto de Ocucarri, né? Eles encontraram esses vasos cerâmicos, e nesses vasos cerâmicos era a arte da população local. Eles representavam nesses vasos os animais que conviviam com eles. Então você encontra vasos com representações de homens, de caçadores, de cavalos, de cachorros, de gatos e de, claramente, dinossauros. Então você vê aqui a representação de um Triceratops em cima e um Tiranossauro embaixo. Pode passar a próxima, por favor. Aqui você vê um Triceratops e vários outros dinossauros esculpidos, desenhados, né, nesse vaso. Pode passar a próxima. Aqui um homem montando um Triceratops. Nós olhamos para esse tipo de coisa em pleno século XXI e nós dizemos assim: isso é um absurdo. Isso está parecendo o desenho dos Flintstones, né? O Fred Flintstone sentado lá no dinossauro. Isso é um absurdo, isso jamais aconteceria. Um homem domesticar um Triceratops e andar ali montado nele, isso é um absurdo, né? Mas até bem pouco tempo atrás, atrás que eu digo, referente à história humana, seria um absurdo também domesticar um cavalo. E nós enxergamos cavalos domesticados hoje com a maior naturalidade. Ontem de manhã, a minha filha de 6 anos de idade teve a sua primeira experiência ao andar num cavalo. Coisa mais natural do mundo para a gente hoje. Mas a gente olha para esse tipo de coisa aqui e acha isso um absurdo. Por quê? Porque a nossa lente, a nossa cosmovisão, a maneira como nós enxergamos essas coisas, ela foi moldada pelo pensamento evolucionista que diz que na história evolutiva da Terra, os dinossauros surgiram num período de tempo, foram extintos e depois, no processo de desenvolvimento evolucionário, os homens surgiram. Depois, então, homens e dinossauros não foram contemporâneos. É o que diz o pensamento evolucionista. Então, nós olhamos para essas coisas e achamos um absurdo. Agora eu pergunto, como é que as pessoas que fizeram essas gravuras podem ir passando que tem mais, meu irmão? Se for mostrar todas as gravuras que eu tenho, vai amanhecer o dia aí, viu? Pode ir passando, olha aqui, ó. 2 dinossauros aqui caçando o homem, aqui de novo. Pode ir passando. Aqui do mesmo jeito. Pode ir passando aí, tá certo? Até chegar nos tapetes, a tapeçaria. Nós olhamos para essas coisas e achamos um absurdo. Só um segundo, por favor. Esse aqui é o Dr. Javier Cabreira. Ele é um médico, né? E é um explorador amador, né? Mas esse médico, muito conhecido, muito famoso, ele é um médico peruano, cofundador da Escola de Medicina da Universidade Nacional de Ica, que fica no México. Então é um médico muito conceituado e é um explorador amador. E nas suas explorações ele começou a descobrir esculturas de dinossauros. Agora o curioso é, as esculturas de dinossauros, olha só um monte. As esculturas de dinossauros que o Dr. Javier Cabreira começou a descobrir, quando são comparadas com os fósseis de dinossauros que são encontrados hoje, não tem quase nenhuma diferença. Agora eu pergunto, como é que a população que vivia nessa época e que produziu essas esculturas, como é que essa população fez esse tipo de imagem, de arte, se não estivesse vendo esses animais? Se não estivesse convivendo com esses animais? Porque nas culturas mais antigas, normalmente, você representava através da arte o seu cotidiano. Pode ir passando. 2 dinossauros aí brigando, né? Aí um homem que matou um dinossauro e está, acho que tirando o seu couro, né? Provavelmente eram animais que eram caçados
e comiam sua carne. Né? Pode ir passando aí, tem muito, viu? Eu acredito que quanto à história dos dinossauros, eu acho que somente um café com palavra não era suficiente para tratar desse assunto. Eu quero só mostrar uma ilustração muito breve para a gente já partir para a próxima. Pode ir passando, por favor. Pode ir. Pode ir passando mais rápido, por favor. Essa é a comparação das esculturas encontradas e dos dinossauros que nós sabemos que existiram. Quanto aos fósseis espalhados pelo mundo, existe alguma região específica de maior concentração de fósseis descobertos até hoje? Olha, eles encontram muito nos desertos do México, do Peru, Estados Unidos também. Veja, pode ir passando, por favor. Tá? Eu não sei dizer com precisão agora as razões disso. Pode passar, e dinossauros foram abatidos a bala na época da Guerra Civil Americana. Então aí as ilustrações, viu? Isso aqui é um dinossauro que foi esculpido nas paredes de um templo que fica na Índia. Eu não sei se você assistiu o primeiro filme de Lara Croft, Tomb Raider. Né? Pronto, aquele filme, parte dele foi produzido nesse templo, tá? Que fica no Camboja. Tá? E nesse templo foram encontrados ali naquela parede esculturas, esculpido na pedra, né? Vários animais, você vê lá os círculos, né? Vários animais, e no meio da escultura daqueles animais você vê eu acho que é um estegossauro esculpido lá na parede. Olha ele aí. Pode ir passando. Pode ir passando. Pronto, aqui. É isso aqui que eu queria mostrar. Isso aqui é uma pintura original que foi encontrada num templo maia, nas ruínas de Bonampak. Então, viram essa pintura toda aqui? Então, isso aqui ilustra uma cerimônia religiosa. O que é que vocês estão vendo aqui? Vocês estão vendo um sacerdote ali na frente, numa cerimônia religiosa, com vários sacerdotes à sua volta, né? Pessoas ali assistindo, o que provavelmente seria um sacrifício humano, como era o costume, como era a prática deles. Então você vê aqui nessa pintura a descrição de uma prática comum para aquela cultura, para aquela civilização. Agora, o que chama a atenção é que quando você verifica, deixa eu ir lá para perto, por favor. Quando você examina essa escultura, você vê pessoas lá, né, o sacerdote, provavelmente a pessoa que está sendo a oferenda, sacrificado, mas você vê um negócio aqui que não sabe definir ao certo o que é. Aí a distância que vocês estão parece ser um cachorro, não é isso? É como se fosse um cachorro lá no meio. Mas vamos ampliar a imagem? Passa a próxima, por favor, irmão. Agora, o curioso é que os pesquisadores veem essas imagens e dizem assim: é verdade que tinha sacerdote, é verdade que tinha cerimônia religiosa, é verdade que tinha sacrifício humano, é verdade que eles se reuniam para cultuar. Aí no meio tinha um dinossauro. Não é verdade. Toda a ilustração é tida como verdadeira e autêntica. Mas o fato de um dinossauro aparecer ali no meio, não, então não é verdade. Por que é que os evolucionistas insistem em não aceitar esse fato? Porque isso por si só já derruba a teoria da evolução. Porque a teoria da evolução diz que... me desculpe, por favor, me desculpe, eu vou ter que ser irônico. Posso? Claro que pode. Com respeito, né? Com respeito. A teoria da evolução diz que surgiu uma ameba na água, uma catota. E que ela foi se desenvolvendo e virou um peixe. Esse peixe desenvolveu-se a ponto de tornar-se um anfíbio que saiu da água, né? E esse anfíbio, ele transformou-se num réptil. E esse réptil dividiu-se em duas classes. Uma deu origem às aves e a outra deu origem aos mamíferos, que por sua vez deram origem aos símios, que por sua vez deram origem aos macacos, que saíram pulando de galho em galho e caíram sentados aqui. Hoje são vocês. Lembrando dessa ameba e lembrando
do saudoso Ariano Suassuna, quando ele, num vídeo que ele gravou, até chegar à Quinta Sinfonia de Beethoven, tem que ter muita fé para acreditar no evolucionismo, né? Por isso que Norman Geisler, né, ele não é um teólogo, é um filósofo. Tá? Escreveu um livro cujo título é Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Porque para ser ateu é preciso ter muita fé, mas enfim, vamos lá. Isso aqui por si só destrói o pensamento pressuposto evolucionista, porque o evolucionismo ele diz que a vida foi surgindo gradativamente, paulatinamente, se desenvolvendo, se adaptando ao meio. E nessa evolução gradativa surgiram os dinossauros, que foram extintos, e depois a evolução continua dando origem ao ser humano. Mas aqui você vê o quê? Homens e dinossauros convivendo, sendo contemporâneos. Isso desmonta todo o pensamento evolucionista com uma simples gravura. Agora, o fato é que não existe apenas uma única e simples gravura. Existem dezenas de gravuras, de tapetes que foram tecidos, de vasos que foram pintados, que foram esculpidos, de templos que foram construídos, esculturas que foram feitas. Ô pastor, só uma pergunta quanto aos dinossauros, e para a gente, assim, dar um ponto para poder continuar. Poderia-se dizer que os dinossauros, a extinção deles foi no dilúvio, meteoros que caíram do céu e destruíram todos eles. E aí? Olha só, o pensamento científico evolucionista mais aceito hoje diz que os dinossauros foram extintos pela queda de um meteoro. Só que já perceberam que existem falhas nesse tipo de pensamento. Já estão desenvolvendo um novo pensamento, uma nova explicação. Estão querendo dizer mais recentemente que não foi um único meteoro, foram centenas de meteoros que caíram simultaneamente e extinguiram os dinossauros. Então você veja que já estão mudando a teoria. Só que essa não é a teoria aceita desde o começo. A gente ri com essas coisas, mas no tempo que essas teorias foram apresentadas, as pessoas aceitavam isso com seriedade. Já houve cientista que disse que os dinossauros foram extintos por causa de diarreia. Porque eles passaram a comer um tipo de planta, né, que fazia mal para a sua digestão, né, e eles passaram a ter diarreia e foram enfraquecendo, enfim. Né. Já teve cientista que disse que os dinossauros foram extintos porque foram caçados pelos ETs. Gente, quando você estuda a história da extinção dos dinossauros, tem cada teoria que é uma coisa absurda. A gente ri, mas as pessoas aceitavam isso na época como um fato, como uma verdade inquestionável. E hoje é quase que uma verdade inquestionável em sala de aula o fato de que caiu um meteoro e extinguiu os dinossauros. O meteoro caiu, ponto. Mas quem foi que disse que ele extinguiu os dinossauros? Nós estamos vendo aqui evidências da existência de dinossauros após a queda desse meteoro. Então, o que é que eu diria aqui para o espanto de muitas pessoas? Gênesis capítulo 6, Deus diz para Noé, construa uma arca e coloque dentro da arca 2 de cada espécie, de cada mamífero, de cada ave e 2 de cada espécie, 2 de cada tipo de réptil. Eu pergunto a você, dinossauro é o quê? A palavra dinossauro significa o quê? Réptil terrível. É isso mesmo que você ouviu, você não se enganou não, viu? Eu estou afirmando exatamente isso. Noé colocou dentro da arca um casal de cada tipo de dinossauro. Agora, quer dizer que ele colocou dinossauros grandes, adultos, monstruosos? Não. Pode ter colocado jovens, filhotes, ocupariam menos espaço, né? Outra coisa, de onde surgiu a ideia de que dinossauros eram carnívoros e nocivos ao ser humano? Se você ler Gênesis capítulo 9, versículos 2 e 3, só após o dilúvio é que Deus diz para Noé, como eu vos dei a erva verde,
tudo vos dou agora. Em outras palavras, até Noé sair da arca, tanto os homens como os animais não eram predadores, não eram carnívoros. Veja o que Deus disse para Adão. Gênesis capítulo 2. Deus disse para Adão: de toda árvore do campo comerás. Deus não dá ordem para comerem carne. O homem só passa a ser carnívoro e os animais só passam a ser carnívoros após Noé descer da arca. E nós encontramos em abundância, nós encontramos farta evidência da existência de dinossauros aí ao longo da história da humanidade após o dilúvio. Então, o que é que eu diria com relação à extinção dos dinossauros? Foram extintos com o dilúvio? Não. Eu diria que morreram todos que não estavam na arca e que não conseguiriam sobreviver no ambiente aquático. Tem muito dinossauro aquático. Tá? Então, qualquer animal que não tivesse condições de sobreviver no ambiente aquático, esse morreu. Só sobreviveram aqueles que estavam dentro da arca. Após sair da arca, saíram, se espalharam, se multiplicaram. Nós temos a evidência, né, paleontológica, histórica disso. Né? Eles se espalharam, se reproduziram, só que o ambiente era outro. Não tinham condições de viver como viviam anteriormente. Isso é um estudo que eu dou, que dura cerca de 4 horas. É o estudo do dilúvio. Né? A gente analisa o dilúvio à luz da Bíblia e da geologia. Tá? Onde a gente mostra que a estrutura do planeta Terra antes do dilúvio era uma. E a estrutura geológica e climatológica do planeta após o dilúvio é outra, completamente diferente. Até a pressão atmosférica mudou. Provavelmente antes do dilúvio eram 6 atm, após o dilúvio passou a ser 1 atm, o que permanece até hoje. Tá? Então o mundo passa a ser completamente outro. Então os dinossauros vão ter que se adaptar a um ambiente onde vive. Isso é o lado bom do evolucionismo. Isso aqui foi uma herança positiva do evolucionismo, do pensamento evolucionista. A ideia de que o ser vivo ele realmente se adapta ao ambiente onde vive, né? E que nessa adaptação sobrevivem os mais aptos. Esse é um pensamento evolucionista que está correto. Tá? Mas a ideia de que os animais foram desenvolvendo, evoluindo, um ser de uma espécie evoluir até transformar-se no ser de outra espécie, isso aí não tem fundamentação até hoje, nem científica, muito menos bíblica. Pessoal, nós estamos chegando ao fim, infelizmente. Teriam muitos assuntos, mas Gabriel vai ser o bem-aventurado para fazer a última pergunta. Minha pergunta é justamente sobre isso. Essa teoria que a evolução estaria errada, no caso, mas a minha pergunta seria: os fósseis humanos que foram encontrados, tipo, antes do Homo sapiens, que prova, entre aspas, assim, a teoria do evolucionismo. E outra pergunta é: eu tenho uma colega minha que ela acredita que o Big Bang foi Deus que criou, assim, Deus que deu haja luz, foi o Big Bang, que existia Terra e que antes do Big Bang Deus enviou Satanás para o inferno e disse haja luz e começou a fazer a Terra, junto com o Big Bang. Isso é a teoria de Marco Feliciano. Né? Que eu não concordo de jeito nenhum. Olha só. Está parecendo com a teoria desenvolvida no meio teológico chamada teoria da brecha. Eu não sabia nem que Marco Feliciano tinha uma teoria, mas tudo bem. Não foi ele que criou, né? Mas ele acredita nesse pensamento. Bom, enfim. Big Bang, vamos por partes, né? Como já diria Jack o Estripador, vamos por partes. Big Bang. Olha só. Algumas pessoas trabalham com a ideia de que o Big Bang é a explicação para a origem do universo. Eu não acredito que seja. E eu vou explicar de uma maneira muito breve aqui e rápida o porquê que eu não acredito nisso. O Big Bang é a explicação para a origem de tudo? Ok. De onde veio a matéria necessária para o Big Bang?
De onde veio a energia necessária para o Big Bang? De onde veio a informação necessária para o Big Bang? E cientificamente falando, como é que nós podemos explicar cientificamente o fato de uma explosão gerar um sistema organizado e complexo? É por isso que existem mais de 30 tipos de pensamentos divergentes no que diz respeito ao Big Bang. E é por isso que agora estão desenvolvendo uma nova teoria para substituir a teoria do Big Bang. Voilà. Né? Qual foi a outra pergunta? Sobre os fósseis humanos encontrados. Tá, ok. Sobre os fósseis humanos, tem um PowerPoint meu, coloca aí, por favor. Fósseis. Deixa só, assim, mas eu queria só uma resposta, porque Deus não poderia criar o Big Bang. Deus poderia fazer o que Ele quisesse fazer. Ele é Deus. Então, aí, tipo... Agora, o fato é que contra-argumento a Ele isso. poderia fazer. Agora, se agora nós vamos falar de Deus, nós vamos usar a Bíblia. Onde é que nós encontramos na Bíblia Deus agindo dessa forma? Não é apenas em Gênesis capítulo 1. Vamos para João capítulo 1. Também. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O que é que diz mais o versículo 3? Nada do que foi feito se fez. As coisas não se fizeram, foram feitas por Deus. Esse é o primeiro ponto. Aí já quebrou o evolucionismo. Porque o evolucionismo diz que as coisas se fizeram. A Bíblia já está dizendo que elas não se fizeram, foi Deus que fez. Ponto. De que maneira Deus fez? Aí agora nós vamos para Gênesis capítulo 1. E eu vou mostrar para você, em Gênesis capítulo 1, que não existe aqui a ideia do Big Bang. Quem está com a Bíblia, abra lá, por favor. Gênesis capítulo 1. Deixa eu só abrir a minha aqui rapidinho. Eu já sei que nós já estamos estourando o horário, né? Basta ler do versículo 1 ao versículo 3. Aí, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Segundo alguns teóricos, como é o caso de Alistair McGrath, ele diz que esse haja luz foi o Big Bang, houve a grande explosão. Segundo o pensamento evolucionista, houve a explosão, essa explosão foi se expandindo, por isso que dizem que o universo está em expansão, o que também não é verdade. Tem parte do universo que está expandindo, tem parte do universo que está retraindo. Isso também já quebra a teoria do Big Bang. Mas, enfim, o universo estaria se expandindo. E o núcleo dessa expansão seria o Sol, que estaria se resfriando e chegaria em um momento aí galáctico que ele esfriaria e apagaria. Ok? Agora, o problema é que Deus fez a explosão, mas não tinha Sol nenhum aqui. E não existia Sol. E só depois de algum tempo é que você vê Deus criando o Sol. Como é que você explica o Big Bang aqui, então? Porque se o Big Bang é explicado em Gênesis capítulo 1 como sendo haja luz, houve a explosão, já era para ter o Sol ali, que era o núcleo dessa explosão. Mas o Sol não existia. Só depois desse haja luz, olha só. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas. Já tinha o planeta Terra. Deus fez as águas, aquele lamaçal. Depois Deus faz separação entre as águas e a terra seca. Já tinha terra, quer dizer, se houve o Big Bang, o negócio aqui já tinha esfriado. Sim ou não? Já era para ter o Sol, mas ainda não existia o Sol. Nós temos um outro grande problema aqui com a cronologia. Adão viveu quantos anos? Acompanhe a minha matemática. Adão viveu 950 anos. Adão foi criado em que dia? Sexto dia. Depois Adão passa do sexto dia para o sétimo dia, quando Deus
descansa, Deus para e vai contemplar toda a sua criação. O sétimo dia foi para Deus contemplar tudo que foi criado. Depois sai do sétimo dia e entra no oitavo dia e por aí vai. Até o dia que Adão vai pecar lá e é expulso do Éden. Enfim, eu quero trabalhar aqui só com o sexto e o sétimo dia. Apenas isso. Adão foi criado no sexto dia. Passou para o sétimo dia. Viveu 950 anos. Todo mundo entendeu aqui? Ok? Beleza. Se esses dias do livro de Gênesis não são literais, e Adão viveu apenas 950 anos, quer dizer que ele nasceu no sexto dia, pecou no sexto dia, foi expulso no sexto dia, morreu no sexto dia, e no sétimo dia Deus olha para tudo e vê que está tudo muito bom. Biblicamente não tem lógica. Quebra a hermenêutica. Não tem espaço aqui para Big Bang. O que tem espaço aqui é para uma contagem literal dos dias, e eu posso mostrar isso pela gramática do hebraico. Existem duas regras no hebraico para se referir a substantivos. Um substantivo, quando vier acompanhado de um numeral ordinal, transforma esse substantivo em literal. A palavra dia em hebraico, yom, é um substantivo. E vem acompanhado de um numeral ordinal. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto, quinto, sexto e sétimo dia. Pela regra da gramática, se o substantivo vem com numeral ordinal, esse substantivo é literal. Então esse dia não é um dia qualquer. Não tem um significado simbólico, figurativo. Tem um significado literal, 24 horas. Segunda regra da gramática hebraica. Se a palavra dia vier acompanhada com uma expressão que denote tempo, esse dia é literal. As duas regras ocorrem no texto. Primeiro dia, numeral ordinal. Tarde e manhã, uma expressão que se refere a tempo. Esses dias em Gênesis são literais. São dias de 24 horas. Não tem espaço aqui para Big Bang. Não tem espaço aqui para a teoria da evolução. Adão foi feito Adão. Macaco foi feito macaco. Né? Aqui é onde entra a separação entre criacionismo e evolucionismo. O criacionista de terra jovem, que é o meu caso, que é chamado de fundamentalista, de louco, de biruta, do que quer que seja, ele agora vai para a fé. Eu não estava lá, eu não vi essas coisas acontecerem, mas eu utilizo as ferramentas históricas e as ferramentas gramaticais para fazer uma interpretação coerente da Sagrada Escritura. O evolucionista utiliza o quê? Para fazer a sua interpretação do mundo, da história e da vida. Entendeu, Gabriel? Entendemos, pastor. Amém. Pastor Robson, queremos lhe agradecer. Muito obrigado pela sua disponibilidade de vir de Campina Grande. Alessio, muito obrigado, meu irmão. Sejam bem-vindos outras vezes e faremos outros convites. Gente, eu convidei o pastor Robson ano passado. Tem aproximadamente acho que tem quase 6 meses que eu entrei em contato com ele para conseguir uma data que no caso é essa. Deus abençoe, viu, pastor? Muito obrigado. Eu tenho algumas considerações a fazer. Rapidamente, eu queria, antes da gente se dispersar, falar sobre... Por favor, pastor. O mal educado na história está sendo eu agora, por favor. Eu quero agradecer o convite. Né? Para mim, assim, é um grande prazer, um privilégio, né? Poder estar aqui, né, diante de jovens. Às vezes a gente olha para os jovens da igreja e diz assim, aqui está a igreja de amanhã. Não, está não, aqui está a igreja de hoje. Vocês já fazem parte da igreja hoje. Agora, vocês podem mudar a cara da nossa igreja amanhã. Mas para mudar a cara da nossa igreja amanhã, vocês têm que começar a se preparar hoje. Né? Estudem a Bíblia. Tenham uma vida piedosa. Busquem a face de Deus todos os dias em oração. Né? Tenham temor, um santo temor a Deus. Né? E botem para quebrar dentro da universidade. Amém. Né?
Estudem, sejam os melhores alunos que vocês puderem ser. Quando terminar o curso, vá fazer mestrado, vá fazer doutorado, faça concurso, vá dar aula na sala de aula, entre na universidade. Tá? Ou então vá ser um pesquisador fora, enfim. Agora faça isso para a glória de Deus, não faça isso só pensando no seu salário, não. Né? Usem a profissão de vocês na academia ou fora da academia para glorificar a Deus, para vocês apresentarem de forma coerente, de forma razoável, o porquê que vocês são crentes. Né? E outra coisa, né, é o meu conselho final. Para com essa história de ter medo de professor, porque o professor tem diploma. Ele tem um diploma, tem os méritos dele, de ter chegado até ali, mas ele não é o Senhor da razão, ele não é o dono da verdade. Tem coisas que você sabe, que o seu professor não sabe, precisa aprender. E o instrumento que Deus quer usar para abrir os olhos dele é você. Tá? Então não fique transferindo sua responsabilidade para o outro, não. A responsabilidade é sua. Pregue o evangelho. Professor, por mais doutorado e PhD que ele tenha, ele também enfrenta crise, ele também tem tristeza, ele também enfrenta uma crise existencial. Deus também coloca ele no fundo do poço, para você, como aluno, pregar o evangelho para ele e tirar ele daquele buraco, para fazer ele entender que o sentido da vida está em Deus, em Jesus Cristo. Então, para mim, é uma honra, é um privilégio poder estar aqui, né, tentando, de alguma forma, aí, ajudar vocês, de alguma maneira, pelo menos, tentar mostrar o caminho, né, para vocês seguirem. Né? Eu saio daqui muito descansado, muito tranquilo, porque eu não tenho nenhuma pretensão de convencer ninguém. Isso é uma obra do Espírito Santo. Às vezes eu falo algumas coisas, tem gente que olha para mim e fica assim. Eu não tenho problema com cara feia, nem com reprovação, nem com rejeição. Né? O meu ponto, a minha questão aqui, e por isso eu saio muito tranquilo, né? Poder ter a oportunidade de apresentar de forma coerente a palavra de Deus para você ir para casa hoje, sabendo que a sua fé não é em vão. Existe uma razão, um motivo muito sólido para você ser crente. Para você poder olhar para a palavra de Deus e dizer assim, é a palavra de Deus. É a Bíblia sagrada, inerrante, infalível, divinamente inspirada e suficiente para a minha vida. Então, que Deus abençoe a sua vida. Obrigado. Muito bom estar aqui. Muito bom estar aqui e ter comunhão com os irmãos, viu? Nós que agradecemos.